Os efeitos da inteligência artificial na pesquisa acadêmica. 1. Abertura. Bom dia. Obrigado por essa gentil apresentação e obrigado a todos por estarem aqui hoje. Quero começar com um número. 3 milhões. Esse é aproximadamente o número de artigos científicos publicados a cada ano. 3 milhões de contribuições ao conhecimento humano todos os anos, vindas de laboratórios, bibliotecas e salas de aula ao redor do mundo. Agora deixem-me dar outro número. 0. Esse é o número desses artigos que não foram tocados pela inteligência artificial em sua criação, sua revisão ou sua descoberta por leitores. Porque em 2026 a IA se tornou tão profundamente entrelaçada no tecido da pesquisa acadêmica que sua influência é, para todos os efeitos práticos, universal. Pensem no que isso significa. Seja um físico no CERN analisando dados de colisão de partículas, ou um estudioso de literatura em Paris rastreando a evolução da metáfora ao longo de 3 séculos de poesia francesa, ou um pesquisador de saúde pública em Nairobi mapeando surtos de doenças. A inteligência artificial está presente. Ela está pesquisando a literatura. Ela está processando os dados. Ela está sugerindo a próxima pergunta. Ela está editando o manuscrito. Ela é, em um sentido muito real, uma colaboradora silenciosa em cada projeto de pesquisa na Terra. Hoje, quero explorar o que isso significa. Não o exagero que se lê no jornalismo tecnológico sensacionalista. Não o pânico que se ouve nas reuniões de conselhos universitários. Mas a realidade de como a inteligência artificial está transformando a maneira como criamos conhecimento, como o compartilhamos e como confiamos nele. Quero falar sobre os benefícios extraordinários, os riscos sérios e as questões filosóficas que me tiram o sono. 2. Uma breve história. De calculadoras a colaboradores. A relação entre máquinas e pesquisa não é nova. Cientistas sempre usaram ferramentas. O telescópio, o microscópio, a calculadora, o computador de grande porte. Cada um desses instrumentos expandiu o que os pesquisadores podiam ver, medir e computar. E cada um deles foi recebido em sua época com uma mistura de entusiasmo e ansiedade não muito diferente do que sentimos hoje. Quando a calculadora de bolso se popularizou nos anos 1970, educadores de matemática temiam que os alunos perdessem a capacidade de fazer aritmética à mão. Quando os pacotes de software estatístico surgiram nos anos 1980, cientistas sociais debateram se a facilidade de computação levaria a pesquisas descuidadas. Quando a internet transformou o acesso à informação nos anos 1990, acadêmicos se preocuparam com a morte da biblioteca e o declínio da leitura profunda. E sabem o quê? Em todos os casos, os céticos estavam parcialmente certos. Algo se perdeu, mas algo imensamente maior foi conquistado. A questão é se o mesmo será verdade desta vez. Mas aqui está a distinção crítica, e quero que guardem isso porque é a ideia mais importante desta palestra. Todas aquelas ferramentas anteriores faziam exatamente o que o pesquisador mandava. Uma calculadora não sugere uma equação diferente. Um microscópio não diz, sabe, você deveria estar olhando a célula ao lado. A IA moderna é fundamentalmente diferente. Quando um modelo de linguagem baseado em transformadores processa um conjunto de dados científicos, ele não apenas computa, ele interpreta, ele gera e, às vezes, nos surpreende. Encontra conexões que nenhum pesquisador humano havia considerado. Propõe hipóteses que se revelam corretas por razões que não conseguimos explicar completamente. Escreve textos que, nos seus melhores dias, são indistinguíveis do trabalho de um autor humano competente.
Essa mudança de ferramenta para algo que se assemelha a um colaborador é o que torna este momento na história da ciência tão extraordinário e, francamente, tão perturbador. Criamos instrumentos que têm opiniões, ou pelo menos algo que se parece muito com opiniões. 3. Como a IA está reformulando o ciclo da pesquisa. Deixem-me guiá-los pelo processo de pesquisa como ele existe hoje, etapa por etapa, e mostrar onde a IA se incorporou. Descoberta bibliográfica. Tudo começa com a revisão de literatura. Todo projeto de pesquisa parte de uma pergunta. O que Katoshi já Sasapidi Apartopi Emususis? Tradicionalmente, responder a essa pergunta significava meses pesquisando bancos de dados, lendo resumos, seguindo trilhas de citações, construindo um mapa mental de um campo, um artigo por vez. Suspeito que muitos de vocês, nesta sala, têm memórias vívidas de sentar numa biblioteca, cercados de pilhas de artigos fotocopiados, tentando manter um campo inteiro na cabeça. Era penoso, era exaustivo. E vou ser honesto, também era profundamente formativo. Essa luta construía expertise. Hoje, um pesquisador biomédico pode digitar uma pergunta em uma ferramenta com IA, algo como Semantic Scholar ou Elicit, em linguagem simples, e receber uma síntese estruturada de centenas de artigos em minutos. Não apenas uma lista. Uma síntese, com achados-chave extraídos, temas identificados, contradições sinalizadas e níveis de confiança indicados, o que costumava levar 3 meses para uma equipe de estudantes de pós-graduação, agora pode ser realizado, pelo menos em forma de rascunho, durante um café. Isso é uma capacidade espantosa e também perigosa, porque esses sistemas têm vieses. Eles favorecem artigos altamente citados, o que significa que favorecem pesquisadores e ideias já estabelecidos. Favorecem publicações em inglês, o que significa que sistematicamente subvalorizam conhecimento produzido em outros idiomas. Favorecem periódicos de acesso aberto, o que significa que trabalhos de alta qualidade protegidos por paywall podem ficar invisíveis para o algoritmo. A base de evidências que apresentam não é neutra. É moldada pelas mesmas desigualdades que sempre existiram na publicação acadêmica. E agora, essas desigualdades são automatizadas, aceleradas e invisíveis. Geração de hipóteses. A próxima etapa é onde as coisas ficam verdadeiramente fascinantes. A geração de hipóteses. Considerem o AlphaFold, desenvolvido pela DeepMind. Por 50 anos, biólogos estruturais lutaram com o problema do dobramento de proteínas. Prever a forma tridimensional de uma proteína a partir de sua sequência de aminoácidos. 50 anos de progresso árduo e incremental. Então, um sistema de IA resolveu o problema. Não incrementalmente, de forma abrangente. Previu as estruturas de praticamente todas as proteínas conhecidas com precisão notável. O banco de dados que o AlphaFold gerou foi descrito como equivalente a centenas de milhões de anos de trabalho de pesquisadores. Na ciência dos materiais, sistemas de IA agora prevêem novas estruturas cristalinas com propriedades desejáveis antes que um único experimento seja realizado. Na farmacologia, modelos de aprendizado profundo analisam bilhões de candidatos moleculares e identificam alvos promissores para medicamentos em semanas, não em anos. Essas não são melhorias incrementais. Trata-se de uma transformação qualitativa na forma como a descoberta acontece. Análise de dados em escala. E depois vem a análise de dados, que é onde o poder computacional bruto da IA realmente mostra sua força. Algoritmos de visão computacional agora classificam milhões de imagens de microscopia com precisão
que rivaliza com patologistas treinados. Sistemas de processamento de linguagem natural podem codificar milhares de transcrições de entrevistas qualitativas, encontrando temas que codificadores humanos perdem por fadiga ou inconsistência. Modelos de séries temporais detectam padrões sutis em conjuntos de dados astronômicos, financeiros ou climáticos que nenhum olho humano poderia perceber. Nas ciências sociais, pesquisadores agora podem analisar corpora inteiros de postagens em mídias sociais, registros legislativos ou documentos históricos, fazendo perguntas em uma escala que era simplesmente impossível há uma década. Um cientista político pode estudar cada discurso legislativo na história do Congresso. Um sociólogo pode analisar milhões de interações online para entender como comunidades se formam e se fragmentam. Um economista pode processar imagens de satélite de emissões de luz noturna para estimar o PIB em regiões onde estatísticas oficiais não existem. Nas humanidades digitais, estudiosos estão usando IA para reconstruir textos antigos danificados, para atribuir obras de arte disputadas, para rastrear como ideias evoluem ao longo de séculos de literatura. A capacidade de ler na escala de milhões e ainda identificar padrões sutis abriu questões de pesquisa que ninguém pensou em fazer antes, porque ninguém imaginou que pudessem ser respondidas. Mas deixem-me pausar aqui e observar algo que frequentemente se perde no entusiasmo. A qualidade da análise de IA depende inteiramente da qualidade dos dados fornecidos. Lixo entra, lixo sai, como diz o velho adágio da computação. E nas ciências sociais, especialmente, os conjuntos de dados que a IA processa são frequentemente bagunçados, incompletos e repletos de vieses de seleção que o algoritmo herda silenciosamente. A aparência de rigor que vem do processamento de 1 milhão de pontos de dados pode, na verdade, ser mais perigosa do que uma pesquisa honesta com amostras pequenas, porque carrega uma aura de abrangência que pode ser inteiramente ilusória. 4. Escrita, revisão e a revolução editorial. Agora vamos falar sobre o que acontece depois que a pesquisa está concluída: a escrita, a revisão e a publicação. É aqui que o impacto da IA é talvez mais visível e mais controverso. Grandes modelos de linguagem tornaram-se ferramentas de escrita onipresentes. Pesquisadores os utilizam para redigir manuscritos, polir a prosa, reorganizar argumentos e, talvez o mais importante, para traduzir. Para estudiosos cuja língua materna não é o inglês, e lembrem-se, o inglês domina a publicação acadêmica global, as ferramentas de escrita com IA nivelaram dramaticamente o campo de jogo. Um pesquisador brilhante em Jacarta ou Dakar agora pode produzir um manuscrito que atende às expectativas estilísticas da Nature ou do The Lancet. Isso é verdadeiramente democratizante e não devemos subestimar o quão significativo é. Tenho colegas na América do Sul e no Sudeste Asiático que me dizem que a assistência de tradução e escrita por IA foi o desenvolvimento mais importante de suas carreiras. Durante décadas, eles viram seus trabalhos serem rejeitados, não porque a ciência era fraca, mas porque o inglês não era polido o suficiente para revisores que estavam, consciente ou inconscientemente, julgando a linguagem tanto quanto o conteúdo. A IA começou a corrigir essa injustiça, e só por isso já deveríamos ser gratos. Mas há um lado sombrio. Quando um modelo de linguagem contribui substancialmente para a prosa de um artigo, reformulando argumentos, sugerindo formulações, até gerando parágrafos inteiros, qual é a natureza de sua contribuição? É uma ferramenta, como um corretor ortográfico? Ou é algo mais próximo de um escritor fantasma?
E se é um escritor fantasma, o que isso significa para a autoria, para a originalidade, para a própria ideia de que um artigo representa a produção intelectual das pessoas cujos nomes aparecem nele? Grandes editoras, incluindo Nature, Science e Elsevier, emitiram políticas exigindo a divulgação do uso de IA, mas a aplicação é essencialmente impossível. Não há maneira confiável de detectar escrita assistida por IA, especialmente quando um autor humano revisou e editou o resultado da IA. Estamos operando, na prática, no sistema de honra. E o sistema de honra só funciona quando as estruturas de incentivo o apoiam. Agora, a revisão por pares, a pedra angular do controle de qualidade científico e um sistema sob pressão extraordinária. A enxurrada de submissões sobrecarregou o quadro de revisores qualificados. Os tempos de revisão estão se alongando, a qualidade é inconsistente. A fadiga dos revisores é real. Muitos cientistas sêniores descrevem a revisão por pares como um fardo que mal conseguem sustentar. E nessa lacuna, a IA entrou. Várias grandes editoras agora usam IA para triagem de manuscritos quanto à validade estatística, manipulação de imagens, plágio e dados fabricados. Essas ferramentas captam coisas que revisores humanos não percebem: painéis de figuras duplicados, resultados estatisticamente improváveis, conflitos de interesse não declarados. Em alguns casos, a triagem por IA descobriu fraudes que poderiam ter entrado permanentemente no registro científico. Mas, e isso é importante, a IA pode avaliar se um artigo faz uma contribuição significativa ao conhecimento? Pode julgar significância teórica? Relevância contextual? Originalidade intelectual? Pode distinguir entre um artigo que é tecnicamente correto, mas trivial, e outro que é genuinamente importante? Ainda não. E há boas razões para pensar que talvez nunca consiga. Por isso, a maioria dos especialistas defende um modelo híbrido. A cuida das verificações técnicas e os humanos cuidam do pensar. V. O lado sombrio. Fraude, viés e confiança destruída. Agora preciso falar sobre os problemas, porque eles são sérios e estão crescendo. Aí, a generativa tornou a fraude acadêmica trivialmente fácil. Nos últimos 2 anos, vimos uma onda de artigos inteiramente fabricados submetidos a periódicos respeitáveis, completos com dados gerados por IA, figuras geradas por IA e prosa gerada por IA, que imita pesquisa legítima com fidelidade alarmante. As fábricas de artigos, aquelas organizações sombrias que produzem pesquisa fraudulenta em massa para venda, foram potencializadas pela IA. Agora podem gerar manuscritos personalizados que imitam os padrões de citação, a linguagem metodológica e as convenções estruturais de trabalhos legítimos. Uma única operação pode produzir centenas de artigos plausíveis por mês, cada um direcionado a um periódico específico, cada um com conjuntos de dados fabricados, mas estatisticamente coerentes. A detecção está se tornando uma corrida armamentista, e neste momento os falsificadores estão em vantagem. Deixem-me tornar isso concreto. Em 2024, uma investigação importante revelou que várias centenas de artigos publicados em periódicos respeitados de engenharia foram gerados por uma única fábrica de artigos usando ferramentas de IA. Os artigos continham dados experimentais fabricados que eram internamente consistentes, figuras devidamente formatadas que não retratavam nada real e revisões de literatura que combinavam de forma convincente citações genuínas em argumentos fraudulentos. Vários desses artigos
já haviam sido citados por outros pesquisadores que não faziam ideia de que o trabalho era fictício. A contaminação do registro científico já havia começado. E depois há a questão do viés. Sistemas de IA treinados com dados históricos codificam os vieses presentes nesses dados. Na pesquisa clínica, isso significa modelos de aprendizado de máquina que funcionam mal em populações subrepresentadas. Na análise literária, significa sistemas de PLN, que refletem e amplificam vieses de gênero e raciais de seus corpora de treinamento. Na análise de citações, significa algoritmos de recomendação que direcionam a atenção para pesquisadores já proeminentes, tornando os ricos mais ricos e os invisíveis mais invisíveis. Esses não são meros bugs técnicos a serem corrigidos, são problemas epistemológicos. Quando a IA molda quais perguntas são feitas, quais dados são analisados e o trabalho de quem é citado, ela se torna uma participante ativa na decisão sobre o que conta como conhecimento e o conhecimento de quem conta. 6. A divisão digital. O que me leva à equidade, porque os benefícios da IA na pesquisa não são distribuídos igualmente, nem de longe. E essa, mais do que qualquer outra questão, é a que me tira o sono à noite. Universidades bem financiadas em nações ricas têm acesso a clusters poderosos de GPUs, conjuntos de dados proprietários e equipes técnicas especializadas. Têm cientistas de dados integrados em cada departamento. Têm licenças institucionais para todas as principais plataformas de IA. Tem o poder computacional para treinar modelos personalizados com seus próprios dados. E tudo isso se traduz diretamente em produção de pesquisa. Produzem mais pesquisa potencializada por IA, o que atrai mais financiamento, que recruta melhores talentos, que amplia ainda mais a lacuna. É um ciclo de vantagem, girando mais rápido a cada ano. Pesquisadores em países de baixa renda, em contraste, frequentemente têm acesso apenas a ferramentas de IA gratuitas, com capacidades limitadas e cotas de uso. Não têm a infraestrutura computacional para treinar modelos personalizados. Não têm equipe de suporte técnico para resolver problemas. E aqui está um detalhe que frequentemente é ignorado, mas é enormemente importante. A maioria dos modelos avançados de IA são treinados predominantemente com dados em língua inglesa, o que significa que funcionam melhor em tarefas em inglês. Um pesquisador trabalhando em Swahili, Tagalog, Bengali ou Quechua recebe uma versão inferior de cada ferramenta de IA. A inequidade linguística que já existe na ciência global está agora sendo automatizada e amplificada em escala. Quero colocar rostos humanos reais nesta questão. Conheço uma bióloga molecular em uma universidade na África Ocidental que está fazendo um trabalho de classe mundial sobre vetores de doenças tropicais. Ela tem hipóteses que poderiam salvar milhares de vidas, mas não tem acesso ao cluster de GPUs necessário para executar os modelos de aprendizado de máquina que testariam essas hipóteses. Seus colegas em Londres, trabalhando no mesmo problema, publicaram suas descobertas assistidas por IA 6 meses antes que ela pudesse concluir sua análise manualmente. O trabalho dela, quando finalmente aparecer, parecerá uma replicação em vez da descoberta original que realmente foi. Há esforços para enfrentar isso. Iniciativas de IA de código aberto. Programas de computação em nuvem para pesquisadores do mundo em desenvolvimento. Parcerias internacionais que compartilham infraestrutura. Organizações como o Instituto Africano de Ciências Matemáticas estão fazendo um trabalho vital.
Mas o ritmo desses esforços fica muito aquém do ritmo em que as capacidades de IA estão avançando em Cambridge, Stanford e Pequim. A lacuna não está fechando, está se ampliando. 7. O que isso significa para os pesquisadores? Quero dedicar alguns minutos para falar sobre o que tudo isso significa para as pessoas que realmente fazem pesquisa, dia após dia. Para pesquisadores no início de carreira, estudantes de pós-graduação e pós-doutorandos. O cenário é especialmente complexo. Por um lado, ferramentas de IA os capacitam a realizar mais com menos recursos. Um estudante de doutorado no primeiro ano hoje tem capacidades analíticas na ponta dos dedos que um professor titular não poderia ter acessado 10 anos atrás. Por outro lado, e digo isso com preocupação genuína, há um risco real de que a dependência da IA eroda as habilidades fundamentais que definem um pesquisador treinado. Leitura profunda, rigor metodológico, o desenvolvimento lento e árduo do julgamento crítico. Essas habilidades são construídas através da luta, através dos processos laboriosos que a IA agora automatiza. Se um estudante de pós-graduação usa a IA para revisar literatura, gerar código e polir manuscritos, ele vai desenvolver a expertise necessária para avaliar criticamente os resultados da IA. Vai saber quando a máquina está errada. A analogia com o uso da calculadora no ensino de matemática é instrutiva, mas imperfeita. Uma calculadora automatiza uma computação bem definida com uma resposta clara. A IA automatiza tarefas cognitivas cujos limites são ambíguos e cujos resultados exigem julgamento sofisticado para avaliar. Saber que 2 mais 2 é 4 não é o mesmo que saber que um modelo estatístico é inadequado para a estrutura dos seus dados. As consequências do erro automatizado são fundamentalmente diferentes. Conversei com diretores de departamento de várias disciplinas que descrevem um padrão preocupante. Estudantes chegam com currículos impressionantes, listas extensas de publicações auxiliadas por ferramentas de IA, mas, quando pressionados em exames de qualificação ou defesas de dissertação, sua compreensão é surpreendentemente superficial. Conseguem produzir os resultados da expertise sem possuir a expertise em si. Isso não é universal, claro. Muitos estudantes usam IA sabiamente como complemento e não como substituto. Mas a tendência é preocupante o suficiente para que precisemos falar sobre isso honestamente. E para pesquisadores estabelecidos, a IA levanta questões desconfortáveis sobre avaliação. Como um comitê de titularidade deve avaliar alguém que publica 10 artigos assistidos por IA por ano versus alguém que publica 3 por esforço inteiramente humano? O que constitui originalidade quando seu parceiro de escrita é um modelo de linguagem? Não temos respostas consensuais para essas perguntas, e a falta de clareza está criando ansiedade real em toda a profissão. Mas há um lado positivo também. A IA se tornou um catalisador notável para a colaboração interdisciplinar. Como as ferramentas de IA são agnósticas em relação ao domínio, elas criam pontes naturais. Um estudioso de literatura analisando estrutura narrativa com PLN descobre terreno comum com um cientista cognitivo. Um modelador climático compartilha técnicas com um analista financeiro. Novos campos híbridos estão emergindo. Ciência social computacional, humanidades digitais, neuroinformática, que seriam inimagináveis uma geração atrás. 8º. A questão mais profunda. O que é conhecimento agora? Agora, se me permitem, quero dar um passo atrás do prático e aventurar-me no filosófico, porque a integração da IA
na pesquisa, levanta uma questão que vai ao cerne do que fazemos como acadêmicos. O que é conhecimento e o que significa quando máquinas ajudam a criá-lo? A epistemologia tradicional diz que conhecimento requer crença verdadeira justificada. Um conhecedor humano que compreende uma afirmação pode justificá-la e assume responsabilidade por sua verdade. Mas quando um sistema de IA identifica um padrão em dados que nenhum humano percebeu, e esse padrão leva a uma predição que se revela correta, isso é conhecimento? E se for, de quem é esse conhecimento? Muitos dos modelos de IA mais poderosos hoje são, em um sentido significativo, caixas pretas. Produzem predições precisas, através de processos que nem seus criadores conseguem explicar completamente. Em alguns casos, a IA identificou fenômenos científicos genuínos por meio de mecanismos que resistem à interpretação humana. E isso cria uma tensão desconfortável. Aceitamos descobertas empiricamente validadas, mas teoricamente opacas? Ou insistimos na transparência explicativa, mesmo ao custo do poder preditivo? Considerem um exemplo concreto. Um sistema de IA, analisando dados genômicos, identifica uma correlação previamente desconhecida entre um conjunto de genes e a suscetibilidade a uma doença rara. A correlação se sustenta em múltiplos conjuntos de dados independentes. É estatisticamente robusta. Leva a um teste diagnóstico que salva vidas. Mas ninguém, nem a IA, nem seus desenvolvedores, nem os geneticistas que a utilizam, consegue explicar o mecanismo biológico. Isso é boa ciência? A maioria de nós diria que o teste diagnóstico é algo bom. Mas a descoberta em si é conhecimento científico no sentido tradicional? Se não conseguimos explicar por que algo é verdade, realmente o entendemos? Há também a questão do que eu chamaria de automação epistêmica, a delegação em massa de atividades produtoras de conhecimento a sistemas não humanos. Se sistemas de IA treinados com literatura existente geram novas hipóteses, até que ponto essas hipóteses são genuinamente novas? E até que ponto são recombinações sofisticadas do conhecimento humano existente? A resposta importa. Importa para como creditamos contribuições. Importa para como concedemos prêmios e titularidade. E importa para como entendemos a natureza da criatividade humana em si. Não tenho uma resposta pronta para vocês. Não tenho certeza se alguém tem. Mas acredito que a própria questão é uma das mais importantes com que a pesquisa acadêmica se defrontará nas próximas décadas. E acredito que estudiosos das humanidades e da filosofia precisam estar no centro dessa conversa, não à margem. Nono, o caminho à frente. Então, para onde estamos indo? A fronteira é o que pesquisadores chamam de agentes de pesquisa autônomos, sistemas de IA capazes de formular hipóteses, projetar experimentos, executá-los em laboratórios automatizados e interpretar os resultados. Tudo com supervisão humana mínima. Isso não é ficção científica. Laboratórios de química robóticos guiados por IA já descobriram novos materiais e reações de forma independente. Em uma demonstração notável, um sistema de IA projetou, sintetizou e testou um novo composto antibiótico, tudo sem que um químico humano tocasse em um frasco. Dentro de uma década, sistemas de IA poderão conduzir porções significativas do processo de pesquisa por conta própria. Pensem no que isso significa para o ritmo da descoberta. Se uma IA pode executar 1000 experimentos no tempo que um humano leva para fazer um, e se cada um desses experimentos é informado pelos resultados acumulados de todos os outros, estamos diante de uma potencial aceleração do progresso científico que é difícil de compreender.
Mas também estamos diante de um mundo onde pesquisadores humanos podem ter dificuldade para acompanhar, quanto mais entender, as descobertas sendo feitas em seus próprios campos. Modelos de base multimodais, sistemas que podem processar texto, imagens, áudio e dados estruturados simultaneamente, estão se tornando ferramentas de pesquisa de propósito geral. Um único sistema de IA pode analisar imagens de satélite, interpretar dados de sensores, ler a literatura relevante e gerar resumos visuais. Tudo dentro de um framework unificado. As fronteiras entre disciplinas de pesquisa, antes mantidas por diferenças de metodologia e tipo de dado, estão se dissolvendo. E a governança está alcançando, lentamente. Universidades estão estabelecendo comitês de ética em com-IA. Agências de fomento estão incorporando considerações de IA em seus critérios de avaliação. Sociedades profissionais da American Psychological Association, a Modern Language Association, estão desenvolvendo diretrizes específicas por campo. A Lei de IA da União Europeia está estabelecendo padrões regulatórios que moldarão a prática de pesquisa globalmente. Mas deixem-me ser franco. O desafio fundamental da governança de IA na academia é que a tecnologia evolui mais rápido do que políticas podem ser escritas. Quando uma diretriz é publicada, as capacidades que ela aborda frequentemente já foram superadas. 10. O que devemos fazer? Quero encerrar com algumas recomendações, porque acho que a tentação em uma palestra como esta é descrever um cenário e depois dar de ombros, dizer que é complicado e deixar por isso mesmo. E eu me recuso a dar de ombros. Se essa tecnologia é tão transformadora quanto acredito que seja, então temos a responsabilidade de nos engajar com ela ativamente, não passivamente. Para instituições, e me refiro a universidades, centros de pesquisa e consórcios acadêmicos, invistam em letramento em TIA, que vá além do treinamento técnico. Não basta ensinar pesquisadores quais botões apertar. Precisamos ensiná-los a pensar criticamente sobre os resultados da IA. Quais são os modos de falha? Onde ocorrem alucinações? Como os vieses se manifestam? O que significa quando um modelo está confiante, mas errado? Esse tipo de letramento crítico em IA deveria ser tão fundamental para a formação doutoral quanto métodos estatísticos ou ética em pesquisa. As instituições também precisam estabelecer políticas claras de uso de IA que equilibrem incentivo com salvaguardas e precisam atualizar essas políticas regularmente conforme as capacidades mudam. Uma política escrita em 2024 já pode estar obsoleta. Criem infraestrutura compartilhada de IA, recursos computacionais, licenças de software, suporte técnico, para que cada departamento tenha acesso, não apenas os com maiores orçamentos, e atualizem seus critérios de titularidade e promoção. Avaliar pesquisadores potencializados por IA com métricas do século XX não é apenas ultrapassado, é uma receita para injustiça e perda de talentos. Para agências de fomento, exijam transparência sobre o uso de IA em cada solicitação de financiamento e relatório de pesquisa financiada, não como medida punitiva, mas como norma da prática científica. Financiem a construção de capacidade em IA em instituições e regiões carentes, reconhecendo que a divisão digital nas capacidades de IA é uma das questões de equidade mais urgentes na ciência global. E invistam nas ferramentas de detecção e integridade que manterão o registro científico confiável, porque sem confiança, todo o empreendimento da ciência desmorona. E para pesquisadores individuais, que somos a maioria nesta sala,
Mantenham distância crítica. Não posso enfatizar isso o suficiente. Tratem os resultados da IA como insumos preliminares que requerem sua validação, sua contextualização e seu julgamento. Um sistema de IA não conhece seu campo como você conhece. Não entende as políticas da sua subárea, os debates metodológicos, o contexto histórico. Ele lhe dá um ponto de partida, não uma linha de chegada. Desenvolvam competência real com essas ferramentas. Entendam não apenas a interface, mas as suposições e limitações por baixo dela. Divulguem o uso de IA de forma transparente, mesmo quando ninguém exigir, porque vocês estão estabelecendo o padrão para a próxima geração. E engajem-se na governança, no seu departamento, na sua instituição, na sua sociedade profissional, porque as políticas sendo escritas agora vão moldar as condições de pesquisa por uma geração. Se vocês não estiverem à mesa, essas políticas serão escritas por pessoas que talvez não entendam o que os pesquisadores realmente precisam. 11. Encerramento. Deixem-me encerrar com isto. A inteligência artificial não é nem salvadora, nem ameaça para a pesquisa acadêmica. É uma tecnologia transformadora, cujos efeitos finais dependem inteiramente das escolhas que fizermos, como pesquisadores, como instituições e como uma comunidade de pessoas comprometidas com a busca da verdade. As evidências são claras de que a IA já trouxe benefícios notáveis. Acelerou descobertas, derrubou barreiras linguísticas, possibilitou pesquisa em escalas anteriormente inimagináveis. Esses são ganhos genuínos e devemos celebrá-los. Mas os desafios são igualmente reais. As ameaças à integridade, o aprofundamento das desigualdades globais, a erosão das habilidades fundamentais, a vertigem filosófica de delegar a criação de conhecimento a sistemas que não entendemos completamente. Esses desafios exigem não pânico, mas engajamento sustentado e reflexivo de todos nesta sala e de todos em nossas instituições. As instituições acadêmicas sempre se adaptaram a tecnologias transformadoras: a imprensa, o microscópio, o computador, a internet. Cada uma mudou a aparência da pesquisa, e cada vez a comunidade acadêmica encontrou seu equilíbrio. Cada vez houve vozes dizendo que a nova tecnologia destruiria a ciência, e cada vez essas vozes estavam parcialmente certas e em grande parte erradas. O que sobreviveu todas as vezes foi o compromisso fundamental de entender o mundo com honestidade, rigor e a serviço de algo maior que nós mesmos. Esse compromisso não residia em nenhuma tecnologia específica. Ele residia e reside nas pessoas que fazem o trabalho. Este momento é singularmente desafiador em seu ritmo e em seu alcance, mas está fundamentalmente dentro da nossa tradição de adaptação. E acredito que se o abordarmos com a mesma honestidade intelectual, o mesmo rigor e o mesmo compromisso com a compreensão humana que define o melhor da pesquisa acadêmica, não vamos apenas nos adaptar. Vamos prosperar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.